Em 2019, 20 começa a pandemia. Aí o pessoal ficou com medo de vir, ficou com todo mundo com um monte de situações, né? E aí eu passou 2019, 2020, 21 e nada podia fazer que desse, né? Que desse para fazer umas reuniões. A pandemia deu uma aliviada, reinicio a fazer as reuniões com o grupo que tinha interesse com autismo. Né? Eram as pessoas que conheciam muito mais que eu, e nós ficávamos uma noite ali, né, conversando, umas quintas-feiras, o que seria, como que nós podíamos ajudar, né, dentro daquele quadro, né, do autismo. Tinha professora, tem uns que lidam com autismo na escola, então, né, eu tentei juntar pessoas, agregar pessoas que pudessem fazer um trabalho melhor. E chegou em 2022, né, e isso nós ficamos uns meses fazendo as reuniões, e era uma coisa meio repetitiva, assim, né, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, de quinta-feira, a gente fazia essas reuniões aí, para poder amadurecer uma ideia, né, pegar pessoas. Uns ficaram, outros se foram, né. Até que chegou em 2022, final de 2022, nós resolvemos melhor, como eu não ia ganhar um prédio, aquele lá que eu pedia, há 10 anos atrás eu fiquei pedindo para todos, desde o Erasmo até o Márcio, eu fiquei pedindo aquele prédio para nós fazermos o que nós fazemos aqui dentro, poder reformar, e ele dava para reformar, hoje é impossível, né? Para quem não tem dinheiro como nós. Imagina. E um dia eu estou ali fora, sozinho, olhei para aquela galha ali extensa, que nossa não tinha aquele portão ali, era tudo uma tela só. Eu digo, vou pedir para o Márcio uns 30 metros aqui, fui lá dentro, medi aquilo lá. Eu já tinha plantado umas árvores frutíferas ali, fui lá pedir para ele. O Márcio, tu me dá esse espaço, fiz um croquis para ele olhar. Disse, não, porque tu não pega teu prédio. Não, teu prédio não, porque um dia você não mexer nisso aí, vai me causar um desconforto, né? Eu vou ter que arrancar cerca e puxar para cá. Então fica 5 metros da cerca fica do prédio lá. E aí cedeu, nós fizemos toda uma documentação para o CEPAL ficar com aquela parte ali também. Ali foi o Jardim da Paz, que era para trabalhar com as crianças. Então ali tinha um pátio para trabalhar com. E como nós iniciamos um dia em novembro, em fevereiro de 23, nós começamos a ter aquele acesso ali, e as crianças começaram a vir. Começamos a fazer inscrição para as crianças virem. Nós vamos fazer estimulação global nas crianças, com as pessoas que nós tínhamos aqui. A estimulação não é brincar com criança, com uma pessoa. Tinha uns que queriam trazer a criança e deixar o dia todo uma esperança, não. E tem outra coisa, o pai ou a mãe, alguém responsável, fica com aquela criança nos 50 minutos de atendimento com ela. Não tinha nenhuma peça. Aí eu tinha uma peça lá no fundo, que depois eu vou mostrar para ti. Essa peça foi a primeira peça que tinha timidamente alguma coisinha para trabalhar com a criança ali dentro, né? Mas isso foi assim, rapidinho, um mês depois já tinha uma peça inteira, com bastante elementos, né, para atender uma criança. E o número de crianças foi aumentando, chegou a 30 crianças agora. Tudo com voluntários. Não tem nenhum profissional exercendo assim como uma psicóloga, uma fonoaudióloga. Não, nós não temos isso aí, né? Até porque tem que pagar essas pessoas. E o voluntário nosso são até professores. A Jaqueline Copete, ela é uma voluntária que ela é doutora em educação física. Foi por aí que eu queria que ela fizesse um trabalho de educação física com criança autista, que alivia, traz um monte de bons sintomas para aquela criança, segurança, equilíbrio, né? E eu peguei por esse item fazer com ela. E ela ficou, eu digo, agora tu vai ficar de coordenadora do trabalho, porque eu não entendo nada disso. E ela está tirando de letra, assim, maravilhosa. Que joia, né? Nós Maravilha. Este ano já vai fechar agora em fevereiro 2 anos que nós temos esse trabalho. Agora nós vamos entrar em férias dia 12, né? Entramos em férias, damos uma parada de 2 meses, né? Temos, assim, só notícias boas. Que maravilha. A evolução das crianças é patente, assim, de ver há muita evolução. Claro que elas são atendidas na PAI, atendidas pelo fonoaudiólogo, por os outros, né? Mas aqui tem uma coisa muito legal. Aqui se torna um complemento no tratamento delas. Exatamente, é mais um complemento. Então elas vêm aqui e não querem ir embora.
Tem uns que fazem um Maravilha, fiasco né? até de berrar, de chorar, de não querer sair de dentro. Então é muito gratificante para a gente poder fazer isso. Essa é a sala dedicada às crianças com autismo, né? O ambiente azul tem a ver com a... Tem tudo a ver. É? Tem, mas por causa das almofadas, né? Olha aqui, ó. Aqui tem um material que a gente usa. Essa é uma frase que foi dita por uma pessoa já falecida, né? O Sim. espírito dela, né? Evolução é isso, tá. abdicar das coisas e abraçar pessoas. Né? Sim. Tem um material que você usa para os trabalhos. São Né? os materiais de utilidade nos trabalhos com as crianças. Então é isso. Aqui Olha só. é um trabalho de estimulação para a criança. Tá? Não é só brincadeira, é estimulação. Através das brincadeiras vão aprendendo cores, numeração, várias coisas assim. Porque eles têm as limitações, então tu vai vendo se supera aquilo ali. A fala, o verso, tem muita. Viu só? O autista tem muitos limites, então a gente tem que trabalhar em cima daquelas. Trabalhando em cima daquelas... Mas estimulando, não é só correndo e brincando, né? Porque eles são muito inteligentes. Só tem que saber fazer eles Eles coordenarem isso aí pra dentro eles do cérebro. sociabilizarem, né? Eles também, porque eles têm muito medo de muitas coisas, assim, tem muito temor. Tá. Eles ficam muito frágeis para isso. Então, tu tem que educar eles para poder chegarem também na condição de frequentar, como todo mundo tem o direito de frequentar outras coisas, né? Tá certo. Tá? É a inclusão. É a inclusão deles também. Eu te digo isso, João, porque o trabalho, o sintoma primeiro, que era uma biblioteca, né, como nós estávamos conversando, isso aí já morreu. Né? Esse defunto já saiu até da UTI. Tá? Já saiu da UTI e o cadáver está sendo levado vagarosamente para um espaço um dia. Eu ouso dizer que toda essa livraria que tem aqui um dia vai sumir dos olhos do povo. Serão lugares que terão livros guardados, tá? Que tu vai pegar uma autorização de alguém para ir lá pesquisar. É como se fosse um galpão lá com tudo isso guardado para poder ter acesso. O curioso, o cara lá que, né? Porque a internet... É o museu do museu, né? É um museu. A internet, ela tirou dessa nova geração a função de leitura. Ninguém quer ler. Este livro que está aqui, que tem uma história, muita história boa que o Danilo fez, a compilação a história registra como ele fez isso aqui. Né? Aqui tem história do gaúcho, tem várias histórias aqui. Uns alunos me pediram para falar sobre o Alegrete. Eu abri o livro, lá na página que tinha sobre o Alegrete, quando eu fiz assim, a menina fotografou na minha mão, no ar, assim, né? Ela tirou uma foto e disse assim, muito obrigado, é isso que eu queria. Digo, minha filha, tu não leu nada, mas não precisa, é isso aqui que eu queria. 2 dias depois ela voltou e pediu de novo. Digo, mas óbvio que tu não vai levar, minha filha, só se a professora é louca. Era mais ou menos esse tipo. Uma pesquisa sobre as ruas da Alegrete. Quais ruas tu quer saber? Qualquer rua. Digo, minha filha, não existe qualquer rua. Pois é. Tá, mas o senhor me deu uma ideia, e eu estou falando isso, tá, com o intuito de chamar a atenção o que os nossos jovens estão deixando de aprender nas escolas. Eles estão indo ao colégio, eles não estão estudando no colégio, é diferente. Os grupos que chegavam aqui até de 8ª série, não sei o que lá, agora essa classificação do primeiro, segundo, né, é todo diferente da minha tudo, né? Então eles vinham aqui e não sabiam o que queriam. Então me diga sobre a rua Dr. Lauro, Avenida Dr. Lauro Neto. Tá, o que tu quer saber? Sobre a rua, bem assim. Mano, a rua, aí eu vou te explicar da rua. Bom, Avenida Dr. Lauro, que era a Avenida dos Quartéis, que é a Avenida não sei o que mais, todos os nomes antigos eu disse para ela. Ela era acascalhada, não tinha... Depois, numa época lá, o prefeito mandou botar calçamento. O Adão Faraco, em 84, mandou asfaltar e botar os canteiros centrais, não sei o que mais, uma avenida, vai até Cis Brasil, não sei o que mais. E a guria ficou, digo, tá, isso aí é a avenida que tu me pediu. Elas, não, mas eu quero saber sobre o homem que é bom, agora sim, nós vamos falar então sobre o doutor Lauro de Sá, a homenagem que é o cara, por isso que eu te fiz a pergunta, o que tu quer saber? Tu me disse que queria saber da rua, eu te expliquei a rua. Era assim, nesse tempo.
E o colégio mandou vir aqui, olha assim, a pergunta dele. A colégio mandou vir aqui para fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Eu digo, tu trabalha no colégio, qual o colégio tu trabalha? Não trabalho, eu estudo no Demétrio. Eu digo, então o colégio não te mandou, ele te orientou que tu fosse pesquisar sobre isso, não é isso? Não é para ti a pesquisa? É, pois então, não é, porque eles botaram o colégio com medo de assumir uma responsabilidade, tudo dessa forma. E eu, muito chato que sou, né? Porque eu quero que a pessoa se dê por conta que eles estão falhando. Assim, eles estão brincando com a vida. E a vida está passando, tu está só botando anos na tua vida, não bota vida nos teus anos, né? Então eles vão ficando meio não, bem alienados. O Google, se não for este aparelho aqui, o que vocês querem pesquisar? Um deles faz assim, para um pouquinho que eu vejo agora aqui. Ele não sabia o que ele não pesquisava. É nesse teor, mais ou menos, que eles vão se levando. Os alunos te fazem uma pergunta que eu fiz muita palestra em colégio. Quase todas as escolas municipais da Alegrete eu já fiz palestra sobre o sentimento, sobre a espiritualização, família, amor, família e sexo. As minhas palestras duravam de 2h30 a 3 horas. Eles pediam que eu ficasse. Porque eu falo numa linguagem bem popular, bem aberta. Que fica bem entendível, né? Exatamente, e eles ficavam assim. Eu fiz aqui no Oswaldo Aranha para umas turmas até o Salceda, que era o milico. Salceda era do Proerd, né? Do Proerd, o Salceda me pediu assim, se eu podia fazer para ele poder iniciar aqui numa turma, eram 3 turmas que tinha. Uma abertura ali para ele poder fazer o coisa. Eu digo, posso, vamos ali. Botaram para dentro de uma salinha lá, que era uma sala debaixo de uma escada lá, meu Deus do céu, 60 alunos. Ei, entrou assim só a borra, né? Aquela gurizada, assim, 14, 15 anos, estão com os hormônios a 1000 por hora, né? Energia, todo vapor, vibrando, saindo. E a professora não conseguia falar, eles ficar quieto, né? E eu lá com o Salcedo bem parado, olhando. Tinha 2 gurias que sentaram bem na minha frente, assim, e uma sentou e deitou no colo da outra. Eu digo, levanta a bunda e te senta bem certinho aí. Aqui não é tua casa ficar deitado. Elas, que homem bem chato. Chato, tu vai ver a hora que eu começar a falar. E a professora, a vice-diretora não conseguia fazer os alunos parar. Muito obrigado, professor, me deu o microfone aqui. E, bom, eu abri o verbo ali, digo, quem não ficar quieto, a porta se revirá da cara, pode sair. E abri a porta, tô olhando. E tinha um malandrinho, que sempre tem um gato que é o cupim da coisa, né? Eu digo assim, tu aí, meu filho, tu tem alguma coisa no meio da noite que tu não consegue sentar numa cadeira? E ele, por deboche, dava de bonézinho, né? Eu digo, tu que tá de boné aí, ó. Ele olhou para trás como quem tivesse o outro lado. Né? Eu digo, tu mesmo, tira esse boné, que senão eu vou ter que tirar ele a soco. Eu digo, tu mesmo, senta na cadeira. Tu tem alguma coisa no fiofó que tu não pode sentar, guri? Deu aquele choque, todo mundo ficou, aí deu um silêncio. Se vocês falarem de novo, eu vou tirar um por um. Eu vou encomendar um cadáver aqui dentro e vai ser com 10, ou com 20, ou com 30, nem que seja com 1, mas eu vou falar. E vocês vão escutar. Tá bom? Quem não quiser, pode sair. Professora, pode levar os que não quiserem. Ela ficou em choque assim, porque aquilo não é uma maneira de... Sim. Bom, comecei a falar. Eu virei para o quadro para fazer um desenho lá, e eu botar um espermatozoide e um óvulo. Bem assim. Desenho do espermatozoide, um óvulo. E quando eu fui falar isso, eu digo, nem zum eu quero ouvir. Digo, isso quando junta uma coisa com a outra, o óvulo, nasce uma pessoa, nasce tu, é isso aí. Então imagina o que é a irresponsabilidade de tu transar com uma pessoa. De tu deixar um homem, minha filha, entrar para dentro de ti, se nem conhece no baile, te esfregou nele. E aí? E um ser humano que vem depois disso aí? Dessa brincadeira irresponsável? Pelo amor de Deus, nós temos que ter respeito, né? Verdade. Você tem que respeitar o corpo de você. E aí elas começaram a gostar da coisa. E eu comecei a falar, aí eles começaram a ficar assim, ó. Né? Tudo meio boca aberta, porque eu falava as palavras. Né? Eu digo, tu abre as pernas, né? O cara chega e enfia para dentro de ti. E aquilo ali para eles era um rosto, olhavam tudo e riam. Né? E a professora me olhava e botava a mão assim, eu digo, não, mas tu não for dizer para ele, tu vai fazer o quê? Tem guris que não sabem que isso aqui não serve só para mijar, serve para outras coisas também, né?
Então nós temos que explicar na linguagem que eles possam entender. Exatamente. Tanto é que eu falei 2h30 e bateu pro recreio. E assim, professor, levantou isso assim, veio lá do fundo assim, o senhor não poderia ficar depois, agora no recreio conosco? Nós temos uma hora vaga e o senhor continuar falando. Eu falei sobre família, sobre o que leva o jovem para a droga, por que o jovem procura a droga, qual é o alívio que ele tem. E sobre o sentimento, não lembro o que era, família, droga e o amor, o sentimento de como é que isso funciona. Eu falei até quase 5 da tarde. Né? Isso. O senhor tem que vir outro dia aqui. Desse sair de lá, aí só você não falou nada, só você ficou assim com a boca aqui, ó. Maravilha, Nelson, como é que tu consegue? Falando, eu só mando calar a boca. Mas eu falei tudo que tu gostaria de ouvir numa aula que não dizem nada. Fica tudo nas entrelinhas, pois né? É. Do namoro, do sexo. O sexo. Fala o sexo, mas não diz nem como é que você faz, para que faz. Né? Eu não fui ensinar sexo para ninguém, sabe melhor do que eu. Mas eu estou falando das consequências do sexo. Exato. Né? Sem descompromissar. E aí eu estou desci as escadas e a coordenadora das turmas me diz assim, eu digo, eu gostaria de falar com as professoras sobre isso que eu disse. E ela disse, o senhor acha que nós não soubemos isso? Eu digo, devem saber tanto que vocês mandaram me chamar. Interessante que é bem... Aí ela deve saber tanto que pediram para eu vir explicar uma coisa que você sabe por quê. Mas não tem problema, esse é problema de você, não é meu, a escola eu não vivo aqui dentro. Tá? Eu já estudei aqui, mas não vivo. Desci, quando passei pela sala da direção, a diretora disse, professor, vem aqui um pouquinho. E eu não sou professora, mas eu atendo até para o professor nesse momento. Vem aqui um pouquinho. Me diga uma coisa, posso lhe fazer uma pergunta? Pode. Muito obrigado pelas suas falas, sim. Mas o que o senhor fez lá na aula? Eu vim falar. Eu sei que o senhor veio falar. Mas como é que eu fui 2 vezes lá em cima, que a turma já tinha uma forma bem... E abri a porta bem, eu me abaixei bem, a mulher já era baixinha, se abaixou, mas quase rastejou no chão. Eu abri uma frestinha da porta assim, e olhava todo mundo sentado e o senhor falando. Mas esse é o formato das palestras que eu faço. Eu venho falar. Não, mas como é que eles não gritam? Bueno, aí é uma outra coisa, outra estratégia que eu uso, que se vocês usarem, vocês vão presos.